Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo introdutório à Ética a Nicômaco de Aristóteles. A gente tem visto no nosso curso de Ética alguns dos fundamentos que deram origem à investigação ética, e a gente pode dizer que na obra Ética a Nicômaco propriamente surge a disciplina filosófica da ética, ou a ética enquanto um campo de investigação filosófica. O Aristóteles tem algumas outras obras éticas, né, ou morais, por assim dizer. A Ética é a Eudemo, que provavelmente foi a primeira que Aristóteles escreveu. Alguns dos apontamentos que aparecem na Ética a Nicômaco aparecem lá na Ética Eudemo, mas a Ética a Nicômaco, como ao que parece, né, ela parece posterior, ela aparece como uma obra posterior de Aristóteles. O Aristóteles retrabalhou determinados conceitos, determinadas interpretações que ele havia dado nessa primeira obra, que, portanto, configuram para nós a obra principal, digamos assim, da chamada investigação ética em Aristóteles. A gente também tem a Magna Moralia, né, também uma obra que, de certa maneira, aí é experimental. Aristóteles trabalha diversos temas que aparecem na Ética Nicômaco, mas, a princípio, a gente, se detendo na Ética Nicômaco, a gente pode dizer que conhece a essência da investigação ética em Aristóteles, tá? Uma rápida, nesse vídeo a gente vai fazer uma espécie de esquematização geral da obra do Aristóteles, mas antes é interessante a gente pensar o que move a investigação ética em filosofia, né? E a gente pode dizer que a filosofia, de algum modo, se volta para a investigação ética a partir dos sofistas e de Sócrates, propriamente dito. Sócrates, no âmbito das contribuições da sofística no século V a.C., havia descoberto, né, aquilo que a gente pode chamar como o fundamento da compreensão ética da natureza humana, que se encontra naquilo que o Platão havia resumido, né, em seus diálogos, na famosa frase: ninguém faz o mal voluntariamente, né? O que significa isso? Significa dizer que toda a ação humana feita livremente, ou seja, feita por livre e espontânea vontade, sem coerção de qualquer tipo, ela é feita em vista do melhor, tá? Então, o contrário aqui do mal, né, que seria o bem, né, dessa frase, ninguém faz o mal voluntariamente, isso quereria dizer que nós sempre fazemos o bem livremente. A questão desse bem aqui para Sócrates está muito ligado ao melhor, né, ao conceito de melhor. E isso por quê? Porque sempre vai haver um dilema ético quando a gente tiver entre dois bens, né, entre duas coisas que aparentemente nos são boas e duas coisas que aparentemente nos são más, né? Não há, segundo a descoberta socrática, não há propriamente decisão, deliberação e, portanto, decisão ética, quando nós estamos frente a uma coisa que nos parece boa e outra coisa que nos parece má. Nesse caso, nós decidiríamos instantaneamente ou espontaneamente com relação àquilo que nos parece ser bom, né? Não haveria dúvidas, portanto, não haveria dilema. Só o dilema ético só aparece, a princípio, para essa descoberta socrática, quando nós estamos frente a duas coisas boas ou as duas coisas más. E essas coisas, né, que nos aparecem de certa maneira equilibradas, por assim dizer, né, como dois pesos de importância, né, ou a se fazer ou a se evitar, sugere que aquilo que nós fazemos no momento em que nós escolhemos agir eticamente é escolher o melhor entre duas opções, né?
Então, portanto, o fundamento da ética socrática é perceber que a natureza humana tende a escolher o que é o melhor. Ela tende a sempre optar por aquilo que ela acredita, né? E, portanto, tem aí um atributo importante da opinião individual, aquilo que ela acredita ser o melhor, né? Então, a princípio, nós poderíamos dizer que essa descoberta socrática ela é, de fato, uma descoberta do egoísmo da natureza humana, mas um egoísmo que não se fecha em si mesmo, né? O egoísmo no bom sentido. Isso quer dizer, toda vez que nós agimos eticamente, nós visamos sempre aquilo que nos parece melhor, né? Sempre uma intencionalidade direcionada ao agente, né? A grande questão é sabermos o que, afinal, é o melhor, né? E a investigação socrática, portanto, se justificaria na busca pelo conhecimento e pela libertação da ignorância. A ignorância é um mal exatamente porque ela nos impede de conhecermos aquilo que nos é o melhor a ser feito, né? Independente das circunstâncias, existem determinadas coisas que deveriam nos orientar em vista daquilo que é o melhor a ser feito. Isso porque toda vez que nós escolhemos fazer alguma coisa, nós elegemos determinados valores em relação aos quais nós agimos, né? Dar valor, portanto, valorar, é exatamente mostrar, em alguma medida, que algo é melhor do que outra coisa, né? Então, os valores éticos são construídos a partir dessa descoberta socrática em vista do conhecimento. E, naturalmente, a filosofia de Sócrates, toda ela se direciona para a obtenção de conhecimento e o conhecimento enquanto o valor primordial, por assim dizer, o valor fundamental, ou o valor de todos os valores. O que depois vai ser chamado, sobretudo pelos socráticos, né, pelos seguidores de Sócrates, como sendo o bem supremo, né? Para Sócrates, a gente pode dizer que o bem supremo é o saber, é o conhecimento, tá? Essa descoberta socrática, né, em certa medida, ela revoluciona a cena cultural de Atenas do século V e, após a sua morte, no século IV, ela vai ser a responsável pela criação de diversas escolas filosóficas e retóricas, todas elas, em alguma medida, direcionadas para um projeto de educação ética, né? Tanto aqueles que vão criticar os socráticos, né, quanto aqueles que serão chamados de socráticos, eles, de certa forma, estão voltados, estão direcionados para um projeto educacional ético, tá? E, nesse âmbito, se insere o Liceu de Aristóteles. O Aristóteles, o Aristóteles nasceu depois da morte de Sócrates, né? Então ele não conheceu propriamente Sócrates, mas Aristóteles foi discípulo de Platão, né? E, portanto, os 20 anos aí que o Aristóteles esteve na academia, até a morte do Platão, conferiu ao Aristóteles um amplo aspecto de investigações, que era propriamente a amplitude das investigações da academia platônica, e após a morte de Platão, Aristóteles resolve fundar a sua própria escola, né, chamado Liceu Aristotélico ou Peripatético, tá? A investigação de Aristóteles, portanto, está inserida, né, e aí a investigação ética, sobretudo, está inserida nesse conjunto de posturas educacionais e investigativas que são oriundas da descoberta filosófica feita por Sócrates, né? Todas elas, em alguma medida, são tributárias a esse tipo de investigação, na medida em que elas tentam caracterizar da melhor maneira possível essa descoberta feita por Sócrates, se põe a investigar de uma maneira mais detida os elementos envolvidos nessa dinâmica da natureza humana em vista do melhor, o que é, afinal, isso
que nós chamamos de o melhor a ser feito, o conhecimento acerca do que é o melhor, se existe, afinal, um bem supremo, e se esse bem supremo é o conhecimento ou então alguma outra coisa. Todo esse âmbito de investigações que, de fato, sinalizam as diferenças entre as escolas filosóficas e retóricas da época, né, escolas educacionais, de um modo geral, vai configurar a proposta, né, a origem da proposta aristotélica na sua ética. Tá? Portanto, a gente não entende o primeiro livro da Ética, por exemplo, se a gente não entender todo esse contexto de discussão em que o Aristóteles está se inserindo, na medida em que a sua própria investigação ética é tributária dessas propostas educacionais que já vêm desde a descoberta socrática. Tá legal? Então, vejam, como eu disse nesse primeiro livro, né, o Aristóteles divide a sua obra em 10 livros. O primeiro livro é uma espécie de livro programático, de tudo aquilo que pode ser colocado como método, objeto e possibilidade de investigação da ética. Afinal, a ética é possível de ser investigada enquanto um campo de conhecimento, enquanto um campo de ciência. Né, todas essas questões o Aristóteles vai se colocar no primeiro livro, apresentando desde o início o objeto da ética. E o objeto da ética vai ser exatamente a finalidade da ação humana. Né? Todos os homens, vai dizer o Aristóteles, orientam-se em vista de um bem. Né, exatamente aquilo que o Sócrates tinha descoberto, né, em termos de melhor, o Aristóteles vai chamar aqui de bem, tentando mostrar que esse objetivo, a partir do qual os homens agem, a partir do qual a natureza humana delibera em vista daquilo que lhe parece ser o melhor, ele é considerado um bem. Né, e há diversos bens. Né, essa é a segunda constatação do Aristóteles. E se há diversos bens, como nós vamos saber, afinal, qual é o bem supremo? Né? O bem supremo estaria colocado, portanto, acima de todos os bens e, portanto, seria a finalidade última de todas as ações dos seres humanos. Né? Se a gente fica com uma postura socrática, a gente pode dizer que o bem supremo para o Sócrates era o conhecimento, né? Como nós falamos. Mas veja, o conhecimento ele é propriamente dito o fundamento da busca por aquilo que é o melhor, e não necessariamente aquilo que é o melhor. Né? Pois veja, se eu tenho que agir de uma maneira melhor em vista de algo que eu preciso ter como parâmetro para poder escolher da melhor maneira possível, esse conhecimento acerca do que é o melhor me permite agir dessa maneira. Portanto, a gente vai ver aquilo que o Platão configura como sendo um paradoxo em Sócrates, né? O paradoxo da virtude como conhecimento. Né? A virtude, para o grego, né, areté, é a excelência humana. Né? E o que é a excelência humana? É a melhor maneira de agir, a melhor maneira de ser humano. Né? E para um ser humano, a melhor maneira de ser humano é seguir, é realizar a sua própria natureza. Então, vejam, se é propriamente natural ao ser humano deliberar quando frente a um determinado dilema, em vista daquilo que lhe parece ser o melhor, o modo pelo qual ele deve agir em vista desse melhor, ou seja, a areté, a virtude, a excelência, passa a ser a própria realização humana. Né? Não há objetivo maior ao ser humano do que, de fato, ser excelente nas suas ações. Mas a excelência nas ações, né, ao que parece, vai dizer o Aristóteles, se pauta em vista de uma outra finalidade, como, por exemplo, a gente poderia pensar na questão da saúde. Se eu
faço exercícios, né, e tenho uma dieta regrada para ter saúde, a saúde é uma finalidade em si mesma. Eu não quero ter saúde para uma outra coisa, né? Percebam que, nesse caso, a busca pela saúde é uma busca por algo que é bom em si mesmo, né? Eu não tenho nada em relação à saúde que me favoreça para além dela, né? No entanto, eu posso dizer que determinadas coisas dependem da saúde. E aí, veja, se eu busco a saúde por causa dela mesma, né, ou seja, para ter saúde é algo que favorece outras coisas, né? Ou que, pelo menos, se eu não tiver saúde, eu sou impossibilitado de alcançar determinadas coisas. Essa parece ser a mesma relação que existe entre a virtude e aquilo que o ser humano parece, em alguma medida, se direcionar naturalmente, né? Porque, veja, ser excelente nas ações, no modo como a nossa natureza está construída, né? No modo como a nossa natureza ela se constitui, ela parece direcionar-se a algo que pode ser realizado exatamente quando nós somos excelentes. E esse algo que nos parece ser realizável no momento em que nós somos excelentes, vai dizer o Aristóteles, é a felicidade. Em grego, eudaimonia. Tá? Portanto, vejam, na ética, já no início, o conteúdo programático da investigação filosófica no campo da ética, para o Aristóteles, vai dizer respeito ao tipo de investigação acerca das nossas ações e do modo como essas ações podem ser excelentes, né? Tal como o corpo, ele pode, através da medicina, ser excelente em termos de saúde, a alma, né, ou o ser humano, pode ser excelente em termos éticos. E essa excelência, né, portanto, essa virtude é o que permite ao ser humano alcançar, ou pelo menos realizar, a sua própria natureza. Né? A realização humana está propriamente na felicidade. Né? Da mesma forma que eu posso ter determinadas finalidades de realizar a partir da saúde, né? Eu posso querer ter saúde para realizar determinadas coisas, por exemplo, praticar esporte, né? Se eu não tiver saúde, eu não posso ser um atleta, né? Ou pelo menos serei um atleta defeituoso. Por quê? Porque é necessário que eu tenha uma boa saúde para que eu possa ser um bom atleta, para que eu possa me realizar enquanto atleta. Da mesma forma, para que eu possa ser um homem feliz, portanto, um homem realizado, né? O conceito de eudaimonia, aqui em grego, ele tem muito a ver com o nosso conceito de realização humana, tá? Portanto, eu vou preferir muito mais chamar de realização do que propriamente de felicidade. A realização de si mesmo, enquanto ser humano, parece depender daquilo que os gregos chamavam de virtude ou de excelência. Tá? Então, nesse primeiro livro, o Aristóteles apresenta, como conteúdo programático da sua investigação ética, a proposta de articular virtude e felicidade, né? A excelência e a realização humana. Acontece que, para nós alcançarmos essa excelência, a gente precisa saber, afinal, se existe uma excelência ou existem várias. Isso porque, toda vez que nós agimos, né, frente a um determinado dilema, como eu havia falado antes, desde Sócrates, né, desde a descoberta socrática, a gente age em vista de valores, né? Ou melhor, no momento em que nós agimos e, portanto, escolhemos determinadas ações, nós elegemos determinados valores. Né? Esses valores são os nossos parâmetros, por assim dizer, que regem aquilo que nós acreditamos ser mais
ou melhor do que outras coisas, né? Ser mais valorosos do que outras coisas, ser mais ético do que outras coisas, ser melhor em termos de benefício do que outras coisas. Então, os valores, de certa maneira, mostram, a partir das nossas ações, o princípio a partir do qual nós escolhemos. E é por isso que vai haver uma ligação muito forte para o Aristóteles entre ação e hábito, né? O hábito, né, que a gente pode traduzir aí por tropos, mas também por ethos, tá? E aí propriamente vai dar o termo ética, né? O ethos, que é o caráter, por assim dizer. O caráter humano é formado pelo hábito. E o hábito é a rotina de determinadas escolhas, né? Portanto, a partir do momento em que eu escolho determinadas coisas, muitas vezes, percebendo que eu estou sendo direcionado por determinados valores, esses valores configuram hábitos de escolha e, portanto, esses hábitos vão formar o meu caráter, né? Por isso que o estudo da ética, né, já em Sócrates, mas sobretudo a partir de Aristóteles, né, quando a ética ganha uma sistemática, por exemplo, a gente pode dizer que a Ética a Nicômaco é a primeira obra sistemática em termos de investigação ética em filosofia. Essa investigação ética em Aristóteles configura para nós a descoberta daquilo que o grego chamava de ethos, mas o ethos não como algo dado, né? Ou seja, nós não nascemos de uma determinada maneira valorados eticamente, né? Nós não temos qualidades éticas com o nosso nascimento, e sim com os hábitos de escolha das nossas ações, né? Portanto, é possível, por meio das nossas ações, modificarmos o nosso caráter, modificarmos por hábito o nosso ethos, né? Portanto, a ética é o estudo exatamente dos mecanismos que configuram os modos de ser do homem, a fim de que ele consiga ter um ethos valoroso. E o ethos valoroso, para a ética, é, de fato, a excelência, a virtude, portanto, a arete. Se ficou tranquilo isso para vocês entendem, vão entender por que o Aristóteles dividiu a obra da maneira como ele dividiu. É claro que essa forma como as obras do Aristóteles nos chegaram, ela tem diversos intercursos, né, de discípulos de Sócrates organizando, discípulos de Aristóteles organizando as obras de uma determinada maneira, alocando livros de um lado e de outro. Então, a obra como um todo que nós temos hoje, ela tem, de fato, as mãos não apenas do Aristóteles, a gente pode dizer, mas, sobretudo, a mão dos seus discípulos, né, daqueles que, inspirados na filosofia aristotélica, seja fazendo parte do Liceu ou não, conseguiram imprimir a esses papiros que nos sobraram, né, que nos restaram. Vale dizer que, de Aristóteles, essas principais obras que nós temos, né, a sua metafísica, a ética, a política, o De Anima, essas obras, na verdade, são anotações de aula, né? As obras principais do Aristóteles, que eram as obras exotéricas, né, aquelas que eram feitas para publicação, para fora, foram todas elas perdidas, né, praticamente. O que nos sobra, então, portanto, né, o que nós temos são essas espécies de anotação de aula. É por isso que muitos sentem essa dificuldade de ler as obras do Aristóteles, por elas serem muito elípticas, né? São frases muito sucintas, que às vezes não são autoexplicativas, às vezes não são explicadas pelas frases posteriores, e a gente fica assim, querendo saber mais, né? Querendo entender, afinal, o que o Aristóteles queria dizer com aquilo, né? Isso se deve exatamente por esse caráter, por essa natureza dessa obra ser exatamente uma obra de anotação de aula, né? São cursos que o Aristóteles dava no Liceu e que nos chegaram a partir da anotação de seus discípulos.
Então, essa esquemática da forma como a obra está dividida, né, ao que parece, ela não é uma forma final, né, tal como Aristóteles havia imaginado, mas ela pode nos suscitar uma perspectiva do modo como a ética pode ser entendida, né? E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês com essa catalogação aí dos livros na Ética a Nicômaco. O primeiro livro, portanto, da Ética, fala sobre o objeto e o método do estudo da ética aristotélica, faz uma crítica à doutrina platônica do bem, né? Isso porque o bem supremo em Platão tem a ver com as formas, né? Com a teoria das formas, e, portanto, com formas suprassensíveis, né? Para além do sensível, um caráter propriamente metafísico que o Aristóteles não corrobora. Então, ele vai fazer essa crítica, tentando mostrar em que medida o bem almejado pela ética não se identifica necessariamente com um bem supremo platônico. Vai tentar mostrar uma definição de felicidade nesse primeiro capítulo e também fazer uma rápida exposição sobre o que seriam as excelências, né, em termos de moral e intelectual, tá? Então, esse na verdade, um dos livros mais importantes da ética, né? Além desse, nós vamos ter o livro 3 e o livro 6, né? São os livros fundamentais, assim, propriamente ditos, daquilo que o Aristóteles está propondo como ética, e, de fato, é um livro de leitura obrigatória, tá? No livro 2, ele faz uma definição do que é, propriamente, a investigação moral, a partir da noção de meio termo, tá? Essa noção de meio termo vai ser importante para a definição que o Aristóteles vai dar de virtude no capítulo 3, tá? Então, no capítulo 3, quando ele faz a investigação sobre o ato voluntário e o ato involuntário, ou seja, o que era aquilo que o Sócrates estava chamando de fazer algo por livre e espontânea vontade, né? Tentando mostrar que, de fato, a gente só pode dizer que há uma postura ética, né, ou então uma deliberação ética, quando nós temos um ato voluntário, né, portanto, não um ato involuntário, ou então um ato forçado, coercitivo, a gente percebe em que medida, em que medida essa compreensão dos valores em termos de escolha na nossa ação, ela vai ser orientada por essa noção que o Aristóteles tem de meio termo, tá? Isso já fica claro, por exemplo, no livro 3, quando ele apresenta a coragem, né? E aí, do livro 3 até o livro 4 e o livro 5, a gente vai ver aí um conjunto que o Aristóteles faz de investigação sobre aquelas que seriam as excelências, né, as aretai, ou as virtudes, né, propriamente conhecidas na cultura grega, e que, de um modo geral, a gente pode dizer que orientam o comportamento e as ações dos homens gregos e dos homens em geral, né? São determinados valores pelos quais em alguma medida, a gente age também até hoje. E com a coragem, a gente percebe que a forma que o Aristóteles configura, né, a virtude da coragem enquanto virtude, portanto, enquanto uma excelência, é exatamente por ela ser um meio termo entre o destemor e o temor, né? Entre aquela pessoa que é desmedida na sua forma de sentir medo, né? Portanto, de ser temerosa. Então, é aquela pessoa que beira a covardia, né? Exatamente porque ela tem um excesso de medo, mas também a coragem não é aquela pessoa que não tem medo de nada, né? O destemido. O destemido, na verdade, tem um excesso de falta de medo, né? E, portanto, esse excesso de falta impede que ele tenha coragem, porque a coragem não é você não ter medo, mas é saber o que temer, né? Portanto, veja, da forma como as virtudes elas aparecem na Ética Nicômaco, para o Aristóteles, elas sempre vão aparecer em vista desse meio termo, né? Em vista desse lugar intermediário que ela ocupa entre dois extremos, tá? Assim vai ser
temperança, a generosidade, a magnificência e todas elas até a justiça, que é a última. E no livro 6, a gente vai ver uma investigação sobre a virtude da prudência. E o que nós percebemos é que essa virtude da prudência, que é uma virtude intelectual, por natureza, ao que parece, ela se configura enquanto a virtude ética por excelência, né? Ou seja, a virtude ética enquanto ética, né? Ou seja, a coragem, a temperança, a magnificência, todas elas são virtudes exatamente porque quem age com coragem, com temperança, com magnificência, com justiça, age de maneira prudente. Em outras palavras, a prudência parece ser a virtude das virtudes, a areté de todas as aretai. Portanto, a essência daquilo que significa ser excelente ao ser humano, né? Então, a prudência tem um status aqui de virtude na ética anicômaco do Aristóteles, é fundamental, exatamente porque a prudência parece ser algo que fica da investigação aristotélica, que ela é a areté por excelência, né? Ela é a areté fundamental do comportamento ético do ser humano. Então, o livro 6 também é um livro fundamental, né? O livro 1, o livro 3 e o livro 6 são livros fundamentais assim, para a leitura da ética a Nicômaco. A gente vê no livro 7 um estudo sobre o fracasso moral, né? O que significa a chamada acrasia, né? Quando nós parece que perdemos a prudência, portanto, perdemos o domínio de si, perdemos o controle deliberativo para que a gente tome determinadas ações bem-sucedidas quando frente a um dilema moral. E no mesmo livro, Aristóteles faz, pela primeira vez, uma espécie de inventário sobre o prazer, né? Que vai ser chamado de um tratado do prazer, a primeira parte, né? Porque a segunda parte vai aparecer lá no livro 10. Tá? No livro 8 e no livro 9, a gente tem um dos mais belos textos aristotélicos, que é uma investigação sobre a amizade, em que fica marcada aí o caráter da ação ética em relação aos outros. Tá? Esse é um papel importantíssimo para a compreensão das ações humanas, porque frente àquele tipo de egoísmo, né, que eu havia dito da descoberta socrática, em que nós sempre agimos em vista daquilo que nos parece ser o melhor, o outro ele entra na medida em que a gente deve levar em consideração as consequências e os efeitos da nossa ação. Portanto, em vista dessa consequência e dos efeitos, pode ser que determinada coisa nos pareça ser boa, mas, na verdade, não ser de fato, no momento em que nós agimos, né? Então, esse olhar do outro, ele é muito importante para a investigação ética, sobretudo porque leva em consideração os efeitos da ação, né? O que fica, em certa medida, como um balizador, né, desse egoísmo fundamental da ética, né? Por fim, a gente tem o livro 10, em que ele termina essa espécie de investigação sobre o prazer, né? E é interessante ver aí uma preocupação do Aristóteles em investigar o que significa o prazer, né? Qual é o caráter e o papel do prazer na investigação e na realização ética. Vai fazer um arremate final sobre a questão da eudaimonia, da felicidade, e aí é que, de fato, aparece o propósito final, né, da realização humana como sendo o homem contemplativo, né? O homem mais realizado, né, é aquele que consegue alcançar o status do theoretikos, né, do contemplativo, né? A gente depois vai ver isso. E, por fim, o Aristóteles faz uma relação entre ética e política, apresentando aí também um caráter social da ética, né? Todos esses detalhes, eles, em certa medida, sendo investigados a fundo, vão nos apresentar aquilo que configura o campo de investigação ética na tradição filosófica, né? Todos os tratados e as propostas de investigação ética que vieram depois são
tributários desse tipo de sistematização que o Aristóteles fez, seja para continuá-la, seja para negá-la e propor outros tratados. Né? A gente tem aí uma espécie de renovo da ética aristotélica, a ética, tal como ela está sendo trabalhada em filosofia, ela parece ter durante muito tempo, né, se paralisado numa dicotomia entre o dogmatismo e o utilitarismo, né, o dogmatismo kantiano, né, ou a moral kantiana e a moral utilitária, né, de John Stuart Mill. Ao que parece, essa polaridade entre as duas, que configurou muito das investigações éticas desde o século XIX e XX, parece ter aberto um espaço de retorno para a ética aristotélica, que vai ser chamada, né, hoje em dia, de a ética das virtudes. Né? E, portanto, a ética do Aristóteles acaba tendo um novo respiro, né? um novo tipo de ar, né? de contribuição a dar para essa angustiosa e, de fato, bastante limitada campo de investigação ética a partir tanto do dogmatismo quanto do utilitarismo. Ao que parece, o renovo das investigações éticas a partir da proposta aristotélica tem mostrado que, de fato, a ética de Aristóteles era muito mais abrangente, né, e, portanto, nos apresenta mais elementos para que a gente possa entender melhor o funcionamento e a condição da natureza humana e das nossas ações. Né? Então, essa foi uma espécie de resumo daquilo que o Aristóteles propõe na Ética Nicômaca, que depois a gente vai trabalhar melhor os elementos específicos dessa obra. Então, até lá. Um abraço a todos.